Sejam muito bem-vindos à nossa casa. É com muita alegria que nos encontramos na noite de hoje. Como diz a música, e hoje a Clarice comentou, a nossa casa é pequenina só na nossa música, né? Porque a nossa casa é gigantesca em patrimônio espiritual e nós somos muito felizes por fazer parte dela. Como diz sempre a nossa mentora irmã Lina, todos aqueles que aqui passam tornam-se flores do seu jardim. Então sintam-se felizes por estarmos aqui reunidos nessa noite. E vamos nos colocando numa posição confortável, procurando elevar ainda mais os nossos pensamentos. Vamos esquecendo dos nossos problemas. Vamos colocando na mão de Jesus para que Ele possa nos capacitar a resolver tudo aquilo que aflige o nosso coração. Não te pedimos, Jesus, que tire os nossos obstáculos, mas te rogamos a sua misericórdia para que nos dê força, coragem e que nos capacite com inteligência para que possamos transpor cada obstáculo da nossa caminhada. Agradecemos aos nossos anjos guardiões e mentores espirituais por aqui estarmos reunidos com os nossos corações cheios de gratidão. Gratidão pela vida, pela oportunidade, pelo conhecimento que adquirimos aqui com o seu Evangelho, que nos deixa felizes, confiantes da nossa evolução. Saudamos irmã Lina e toda a equipe espiritual da nossa casa. Saudamos os índios, chefe Brogotá e toda a sua corte de irmãos que tanto nos auxiliam. Rogamos a Ricardo e seus cavaleiros que possam fazer toda a segurança da nossa casa. Rogamos a nossa Mãe Maria Santíssima que cubra-nos com o seu manto de luz e proteção, para que nesta noite possamos com os nossos corações envolver carinhosamente o nosso companheiro, o seu Júlio, que mesmo à distância tem um carinho enorme por essa casa e por cada um de nós, que vai nos trazer o seu Evangelho da noite. Que ele possa receber as nossas vibrações de amor e de luz aonde ele estiver nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Hoje à noite nós teremos o nosso evangelho virtual, né? O seu Júlio é um grande colaborador da casa que se mudou para Florianópolis e ele carinhosamente fica muito feliz em nos mandar a palestra. Então, se alguém tiver dificuldade de ouvir, eu acredito que não possam vir mais para frente. Não, acho que vai ficar bem. Vai ficar bom, né? Então, nós vamos acompanhar o seu Júlio, por isso o celular estará ligado, viu? Muito obrigada. Boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita Irmã Lina, São Paulo. Estamos hoje em 19 de abril de 2022. Ontem, dia 18, fez 165 anos que Kardec publicou o Livro dos Espíritos, elucidando um pouco das verdades da vida que Jesus nos ofereceu. O que é a vida? O dicionário define: é o conjunto de propriedades e qualidades graças às quais animais e vegetais
se mantém em contínua atividade. Por muito que a mente humana interrogue a respeito da vida, na atual conjuntura do conhecimento intelectual, difícil se torna encontrar as respostas adequadas que lhe facilitem aprender todo o seu sentido, significado e objetivo. O milagre da vida é muito complexo, mas compreendemos que o seu ponto de partida somente pode ser encontrado no Criador, que a elaborou e a vem conduzindo através de bilhões de anos, produzindo na sua estrutura as indispensáveis adaptações, desdobramentos e variações. No que diz respeito à vida humana, detectamos sua evolução através das multifárias reencarnações. Estas servem para a aquisição de conhecimentos, qual sementes que se entumecem no seio generoso do solo, a fim de alcançar o vegetal que é a sua fatalidade, ora dormindo no seu íntimo. Ignorante quanto à sua destinação, desperta para a própria realidade mediante as experiências intelectuais e vivências morais que capacitam o ser humano para a conquista da plenitude. Esse processo de evolução é assinalado por desafios cada vez maiores e significativos, quanto mais se desdobram as faculdades e os discernimentos adquiridos. A luta se faz intensa sem quartel, avolumando-se na medida da capacidade de resistência e de esclarecimento que lhe facultam as vitórias. Viver, portanto, é um desafio sublime, e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente por avançar, por autossuperar-se e por alcançar a comunhão com Deus. Todas as propostas e soluções para os desafios existenciais da vida dependem de cada pessoa, do seu esforço, do seu interesse, da sua perseverança e da sua ação confiante. O que não seja conseguido em um momento, mediante uma insistência saudável, será alcançado depois. Feito esse pequeno introito, vamos nos dedicar hoje ao entendimento da primeira parábola que Jesus contou, que é chamada a parábola do semeador, e foi registrada em 3 dos 4 evangelhos, em Mateus, capítulo 13, itens 1 a 23, em Marcos, capítulo 4, itens 4 a 20, em Lucas, capítulo 8, itens 4 a 15. As parábolas formam
uma parte essencial da poesia do Divino Mestre. As alegorias e símbolos que Jesus usou são como pequeninas centelhas soltas de um imenso fogaréu das verdades divinas. São de várias categorias as palavras. Algumas têm por objeto mostrar a natureza do reino de Deus. Outras giram em torno da oração e das suas propriedades. Outras sobre a miserabilidade do pecador e a misericórdia do Pai. Outras sobre a natureza das graças de Deus, ou ainda a impenitência dos israelenses. Os ensinos do Mestre têm por fim mostrar que o reino de Deus está no céu das criaturas, em sementes. Em sementes. Céu, nos evangelhos, é o símbolo usado por Jesus para indicar a casa mais sublime que as almas precisam edificar dentro de si. Lá estará o Pai. O reino de Deus está dentro das criaturas humanas, ou não. Em grande parte das criaturas terrenas, o reino existe em potencial, em estado embrionário, ainda dormente. Aos seres humanos, pelo seu poder de raciocínio, compete despertar, atualizar, desenvolver esse reino que o Mestre chama de a luz sob o alqueire, o tesouro oculto, a pérola preciosa, etc., etc. Há nos evangelhos 35 parábolas. Elas constituem notável recurso didático. Prendem a atenção e estabelecem uma associação com o estudo do assunto. Professor por excelência, Jesus conhecia o poder das histórias. Uma coisa aconteceu em minha vida que me esclareceu porque Jesus ensinava contando histórias. Certa feita, eu estive numa cidade do interior paulista a fim de fazer uma palestra. Após a reunião, uma senhora veio até mim e comentou que eu por lá passara 9 anos antes. Perguntei como se lembrava. E ela me disse: lembrei por causa de uma história que o senhor contou sobre a fé. Qual foi essa história? Perguntei. Ela disse: o senhor contou que certa região passava por uma intensa estiagem. Então o povo reuniu-se na igreja local para orar e pedir chuva a Deus. Algum tempo depois ouviram um barulho de chuva intensa. Foram saindo da igreja todos contentes, chegando às suas casas todos molhados, menos uma garotinha de 12 anos que levara uma sombria. Foi a única que levara esse utensílio, a sombrinha, pois tinha a verdadeira fé de alcançar o objetivo solicitado. Perguntei a ela qual for o tema, ela respondeu que não se lembrava, mas da historinha ela se lembrava.
Aquela senhora esquecera o assunto da palestra, mas se lembrava da historinha. Jesus contou essas palavras todas e a palavra do semeador, objeto da palavra de hoje, ele a contou em Cafarnaum. Estava ele rodeado por grande multidão. Poucos guardavam cogitações superiores. Raros buscavam aprendizado e edificação. Ao contrário, eram variadas as cogitações. Eram pedidos para curar doenças, resolver problemas e dificuldades. Os objetivos eram sempre os mesmos: favores, benefícios, facilidades. Como ainda hoje a maioria ora a Deus, a Jesus, ao seu anjo guardião, aos seus protetores, suplicando as mesmas coisas. Querem, em vão, que eles façam o trabalho que lhes compete fazer. Na parábola do semeador, Jesus dá aos discípulos uma explicação das alegorias usadas, como veremos a seguir. Essas explicações estão registradas nos evangelhos. Essa parábola nos fala da semeadura feita pelos pregadores do reino de Deus, com mensagens inspiradas nos princípios que professam e vivenciam. Jesus contou aos seus mais íntimos discípulos o seguinte: o semeador saiu a semear. Uma parte das sementes caiu à beira do caminho. Vieram as aves e as comeram. E Jesus explicou: quando alguém ouve a palavra do reino e não se preocupa de a entender e aplicar, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Podemos fazer alguns comentários. Em verdade, muitos que ouvem os pregadores dos evangelhos não assimilam a mensagem cristã. Por quê? Falta de cultura, dificuldade de raciocínio? Negativo, porque os ensinamentos de Jesus são de uma clareza cristalina. Os ensinamentos se resumem: devemos viver com simplicidade, amando a Deus na pessoa dos semelhantes, conscientes de que as bênçãos que lhes estendermos resultarão invariavelmente em nosso próprio benefício. É muito fácil entender isso. O problema é que as pessoas não estão interessadas em assumir compromissos, mudar atitudes, simplificar a existência. O que eles esperam? Eles esperam o Jesus que cura, o Jesus que resolve, o Jesus que consola, o Jesus que favorece. Raros têm ouvidos para o que Jesus nos convoca à mudança de rumo, buscando a própria renovação.
Se não nos sensibilizarmos, se não nos dispomos a seguir a sua orientação, é como se as sementes caíssem à margem do coração. Serão facilmente consumidas pelo maligno, pelas más tendências que existem em nós. Continua a parábola. Outra parte das sementes caiu em lugares pedregosos. Germinaram, mas como não tinham como firmar as raízes, o sol as secou. E Jesus explicou: o que foi semeado nos lugares pedregosos é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz. Crê apenas por algum tempo e, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra cristã, logo desanima. Estão em solo pedregosos os que se entusiasmam com as promessas do Evangelho e formulam ardentes votos de uma vida pautada nas virtudes cristãs. Contudo, frágil é a sua crença, precariamente fixada em raízes de superficialidade. Enxergam na mera adesão o toque mágico capaz de transportá-los para o céu de imerecida beatitude, sem maiores esforços. Suas disposições duram pouco. Tão logo enfrentam testemunhos envolvendo os problemas da terra, desanimam. Continua a parábola. Outra parte caiu entre espinheiros. Cresceram, mas os espinhos sufocaram-na e elas não deram frutos. Jesus explicou: o que foi semeado entre os espinhos é quem ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas abafam a palavra e ela fica infrutífera. O que é solo espinhento? São as pessoas que aceitam a mensagem e se beneficiam de suas luzes. No entanto, convidados a participar do Evangelho com o esforço para o bem, dedicando algo de seu tempo e de seus recursos ao próximo, vacilam. Ficam indecisos entre os interesses do mundo e os ideais do Cristo, que são absolutamente incompatíveis. É inadmissível ao cristão prejudicar alguém, apegar-se às ambições, sustentar vícios, ignorar as misérias alheias, viver em função de lazeres, não exercitar a fraternidade. Essas 6 condições é inadmissível ao que quer ser cristão, seguidor do Cristo. Jesus nos convida para as realizações do céu, porque elas se prendem aos verdadeiros interesses da terra. Continua a parábola. Outra parte caiu em bom terreno e dava frutos, havendo grãos que rendiam 100
outros 60, outros 30 por 1. E Jesus explicou: o que foi semeado em bom terreno é quem ouve a palavra e aprende. Este frutifica e produz 100, 60 ou 30 por 1, dependendo do entendimento e do esforço de cada um. Solo, cada um tem o seu. O solo é fértil, dizemos que o solo é fértil quando despertaram para os objetivos da existência. Sentem que há algo a fazer, que transcende as limitações humanas. Os que têm o solo fértil são dispostos a superar a indiferença que caracteriza o homem comum. Esclarecidos e conscientes, empenham-se em combater suas limitações e produzem frutos abundantes de trabalho e de dedicação ao bem. Contribuem decisivamente para a edificação de um mundo melhor. A doutrina espírita nos oferece gloriosa visão do Evangelho, situando-o como a suprema mensagem de renovação para a humanidade e o amoroso convite de Deus para que cumpramos seus desígnios sábios e justos, habilitando-nos à felicidade. Essa é a doutrina espírita. Devemos ser cuidadosos com nossas vidas, porque a natureza humana é que ela sempre encontra uma forma de rejeitar o melhor e aceitar o pior. Rejeitar o difícil e aceitar o fácil. Vejamos o acontecido com Jesus. Quando Pilatos pediu que escolhessem para ser enforcado Jesus ou o perverso Barrabás, quem foi escolhido pela multidão ali presente? Foi Jesus. O Velho Testamento, em suas passagens, nos adverte sobre a natureza humana. Tem muitas citações. Eu vou citar apenas uma, citada no livro de Jeremias. É muito bonito esse livro do Jeremias, que vocês todos deviam dar uma lidinha. No capítulo 17, item 9, Jeremias falou: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto e perverso. Naquela longínqua sexta-feira que Jesus peregrinou para o Calvário, a multidão rejeitou Jesus. Apesar, e lá tinha muitos que foram beneficiados por Jesus. Os discípulos fugiram, assustados, menos um, que foi João. A gente vê que, contudo, ainda hoje, milhões de pessoas fazem isso com Jesus.
Não o aceito. Não o aceito. Oportuno, por isso, perguntar com frequência a nós mesmos. Nos campos do coração, nos campos do coração, em que solo estão caindo as sementes de Jesus? Vamos perguntar de vez em quando. Em que solo estão caindo as sementes de Jesus em nosso coração? Terminando a palestra, vamos orar a Deus para que nos dê força de seguir Jesus. Escolhi a prece ditada ao Chico pela mãe carnal de Ismael, que foi escolhido por Jesus para edificar no Brasil o reino de Deus. Chama-se prece de Agar. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos, Pai, o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração. Nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos, Pai, a conter as nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos, Pai, a reconhecer a tua bondade em todos os acontecimentos, em todas as coisas. Nos dias de aflição, faz-nos contemplar a tua luz através de nossas lágrimas, e nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender essas tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos a conformação no sofrimento, a paciência no trabalho e o socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for e onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos dignos de teu infinito amor. E que assim seja. Assim, dou por terminada a palestra, desejando muita paz a todos vocês. Até breve, se Deus quiser. Nós vamos aproveitando este momento e vamos rogar a estas imensas falanges de trabalhadores de Jesus que aqui se aportaram para nos auxiliar. E vamos pedindo para que eles possam levar o lenitivo benéfico onde quer que exista uma criatura em sofrimento. Seja ele físico, mental e espiritual. Vamos pedindo carinhosamente
por aqueles 2 países que se encontram em lutas, em desavenças, em desentendimentos, que possam também serem beneficiados por estas emanações divinas que daqui se irradia. Pedimos também pelos nossos lares, por todos aqueles que lá deixamos, que o nosso lar possa ser preenchido de entendimento, harmonia e paz. Pedimos também por cada um de nós, pelo nosso fortalecimento, pelo nosso equilíbrio e pela nossa vigilância no nosso caminhar. Que as águas que estão sobre a mesa sejam também fluidificadas, que todos que irão ingeri-las possam estar absorvendo o medicamento espiritual que aí foi colocado. Igualmente, todos os nomes registrados nos cadernos sobre a mesa, que sejam também amparados e socorridos. E nós queremos dizer a vocês que esse nosso encontro, mesmo assim, nesta forma de palestra, ele tem um valor incomensurável. Ele tem uma fortaleza muito grande, porque não estamos aqui somente nós encarnados, fazem parte grandes falanges espirituais que estão trabalhando, amparando e sustentando a cada um de nós. Então vamos agradecendo a Jesus e a Deus por esta oportunidade. E vamos acompanhar a Marilza, que vai fazer o passe para que nós possamos receber o lenitivo ainda maior de que nós necessitamos. Graças a Deus. Vamos continuando com os nossos pensamentos elevados a Jesus, o nosso Mestre, e rogando nesses instantes que dos laboratórios divinos da natureza, rogando as equipes médicas aqui presentes, para que recaia sobre cada um de nós todo o lenitivo que estamos necessitando, o fortalecimento para o físico, mental e espiritual. Rogamos a nossa Mãe Maria Santíssima que nos cubra com o seu manto de luz e de proteção, amparando-nos e sustentando-nos aonde estivermos e com quem estivermos. Confiantes que estamos sendo assistidos, vamos orar o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentações, mas nos livra de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E que este passe também alcance todos aqueles que estão ligados à nossa casa nesse instante. Que possamos voltar aos nossos lares e afazeres, na certeza e na confiança
da proteção do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada pela presença de todos, vão em paz, que assim seja. Podem se servir da água fluidificada.